Eu resolvi gravar esse vídeo baseado em um relato de um aluno mentorado que eu recebi diretamente lá no meu WhatsApp. E o fato é que esse aluno, apesar de ser um aluno mentorado, ter muito mais proximidade comigo, ainda assim ele pensou em desistir. E pensou em desistir baseado em um comentário maldoso que ele acabou escutando lá na instituição de ensino, onde ele vinha fazendo as práticas de voo. E se ele, sendo meu aluno mentorado, tendo acesso a todos os cursos trem de pouso e acesso individual comigo, acompanhamento durante 12 meses, pensou em desistir, isso pode ser que aconteça com você também. Então, toca a vinheta e vamos entender como que você pode se blindar de três tipos de profissionais que andam aí pela aviação. Então, esse aluno, ele recebeu um comentário maldoso do próprio instrutor de voo dele. Então, perceba, o que pode ser mais desmotivador do que a pessoa que está te ensinando, aquela pessoa que deveria estar te motivando, acaba te desmotivando dentro do teu processo de ensino, no teu momento da tua hora de voo, que tu chega lá super inspirado, cheio de expectativas e toma um banho literalmente de água fria. Então esse instrutor, né, ele fez um comentário no sentido do mercado de trabalho, que ele estava ali como instrutor de voo, já tinha acumulado algumas horas de voo e ainda assim não conseguiu uma colocação profissional. E ele alegava que a aviação era muito QI, né, o famoso quem indica, e que o mercado de trabalho era muito fechado, a cartinha marcada, que os processos seletivos não seriam assim tão justos como aparentam ser. Nitidamente, isso foi um desabafo, porém, ele acabou fazendo para a pessoa errada e no momento errado, né. Então os alunos, quando eles estão iniciando, eles são muito novos de aviação e é por isso que a gente sempre fala aqui no Trem de Pouso, né, para que vocês filtrem as pessoas que vocês seguem, os canais que vocês depositam credibilidade, porque nem tudo que se vê, né, nem tudo que reluz é ouro. E a gente acaba, assim, sendo bombardeado e influenciado por pessoas que acabam trazendo a visão delas, mas entenda que isso é a visão única e exclusivamente delas, e não necessariamente o que acontece no mercado de trabalho, e a gente vai falar sobre isso. E esse comentário reflete a situação, com certeza, dessa pessoa de forma individual, mas isso não é uma verdade no que se refere ao mercado de trabalho, muito menos na situação que o mercado se encontra hoje. Todas as empresas aéreas, absolutamente todas, estão contratando tanto pilotos quanto comissários. O mercado está aquecido e tende a aquecer muito nos próximos anos. Por isso que a gente sempre fala que é extremamente importante que você já esteja iniciando a sua formação, acelere a sua formação o quanto você puder para poder pegar essa onda do mercado. Ah, Karen, mas eu não vou conseguir fazer os meus cursos na próxima janela, né? Nos próximos 2, 3, 4 anos aí que a aviação tende a ficar boa. Tem problema? Não, não tem problema, porque esse cenário ele sempre se repete, né? Tem vários vídeos aqui no YouTube onde eu explico essa dinâmica do mercado. Mas a gente sabe que a gente está no momento aquecido e tende a continuar aquecido. Então, tu pode usar essa informação de forma estratégica para começar e, inclusive, acelerar o teu processo de formação. Mas então, por que esse profissional e vários outros profissionais acabam sentindo, né, tendo essa percepção em relação ao mercado da aviação? Enquanto que outros profissionais, né, de um perfil diferente que a gente vai mencionar aqui, acabam recebendo vários convites para vários processos seletivos, inclusive ao mesmo tempo, o que te dá a oportunidade de escolher qual empresa aérea tu gostaria de voar. Eu mesma, quando eu fiz o processo seletivo para a empresa que eu vou hoje, eu recebi outros 2 convites de processos seletivos. Poderia ter continuado nesses processos seletivos paralelos, mas eu resolvi recusar esses 2 convites e seguir focada na empresa que eu realmente tinha interesse em voar, né. Deu certo. Poderia ter me arrependido de não ter feito aqueles 2 processos paralelamente, mas para vocês verem como quando a aviação está de fato bombando e tu te preparou, tu te alinhou para as exigências atuais do mercado de trabalho, a contratação e a colocação profissional é simplesmente uma consequência. E o fato é que sim, existem vários tipos de profissionais dentro da aviação, assim como em qualquer outra área. Existem profissionais bons, profissionais médios e profissionais ruins. Não estou aqui dizendo que o instrutor do nosso aluno era um profissional ruim, mas possivelmente ele se encaixa em um dos três perfis que a gente vai discorrer nesse vídeo. E o que eu mais quero que você entenda nesse vídeo e saia daqui
com a plena consciência é de que existem esses 3 perfis e existem as pessoas que conseguem se colocar no mercado de trabalho. Então, vale muito mais a pena você buscar os cases de sucesso, as pessoas que conseguiram chegar lá, extrair o máximo de informação delas, adaptar isso à sua realidade e seguir, do que ficar ouvindo e dando atenção para pessoas que não conseguiram chegar. Por algum motivo tropeçaram, desistiram, tiveram algum gap na sua formação importante. Então, existe uma série de elementos que a gente vai mencionar agora para vocês ficarem assim muito afiados e muito blindados em relação à quantidade de informações que podem chegar em vocês. Até porque, quando a gente é novato de informação, como eu falei antes, né, novato na formação, piloto ainda muito inexperiente, começando ali o seu piloto privado, às vezes até com o PP checado, né, isso não é experiência suficiente, muitas vezes, para tomar uma decisão. Muitas vezes, até como instrutor de voo, a gente ainda não tem experiência suficiente para tomar determinadas decisões no que se refere à nossa carreira, né? No que se refere ao planejamento da empregabilidade. E as pessoas que já chegaram lá, que já percorreram os caminhos que vocês estão percorrendo hoje, com certeza conseguem olhar a vida de vocês, olhar os caminhos e as possibilidades que existem na formação e orientar ali o melhor caminho. Então, esse vídeo tem o ouro, fica nele, já aproveita, curte, comenta, compartilha. Segue o nosso canal caso tu ainda não seja inscrito, porque isso nos ajuda a crescer muito aqui e levar cada vez mais esse tipo de informação preciosa para futuros pilotos que têm interesse aí na formação de piloto. Então, mencionei 3 perfis de profissionais que precisamos nos blindar. O primeiro perfil é o perfil de aluno que fez o curso de qualquer jeito, fez a sua formação, como a gente fala aqui na aviação, no toca-toca. Então, ele foi fazendo ali, fez o curso mais barato que ele encontrou, fez um monte de simulado, decorou as questões de simulado, foi lá na prova da ANAC, mandou super bem na prova da ANAC, porque estudou apenas por questões, chegou na prática de voo, enfrentou dificuldade, foi indo, daqui a pouco encontrou um instrutor que passava a mão pela cabeça, que não dava repasse, foi avançando e isso foi criando uma série de lacunas na formação. E aí, quando esse profissional ele chega, né, lá para ser inserido de fato no mercado de trabalho, a conta vem. E a conta é muito alta. A conta é você ter gasto tempo, é você ter gasto dinheiro e você não ter se tornado o profissional que a empresa aérea deseja. Então, essa conta é muito cara e eu espero que você não esteja disposto a pagá-la lá no final. E para evitar isso, é importante que você faça, então, um bom curso de formação de piloto privado, de piloto comercial. A teoria, hoje em dia, ela é tão importante quanto a prática, tá? Antigamente, o piloto era muito mais avaliado pelo handling, né, pela habilidade de pé e mão, e hoje não. Hoje ele sim é avaliado pelo handling, mas antes disso ele é avaliado no que se refere à habilidade técnica e também as habilidades que a gente fala muito aqui, né? As conhecidas como habilidades não técnicas, aquelas habilidades comportamentais. Então, esse profissional que teve gaps durante a sua formação, seja no que se refere à parte técnica, à parte não técnica ou à parte prática de voo, handling, ele vai encontrar, sim, muitas dificuldades para a colocação profissional. E eu acredito que esse é o mais triste deles, porque acontece que a pessoa realmente acha que está apta. Então, a pessoa fez os seus cursos, ela passou na prova da ANAC, né? Por isso que eu digo que aprovação não significa conhecimento, né? Ela passou na prova da ANAC, ela fez os steps, ela investiu tempo, investiu dinheiro, e ela chegou lá, bateu na porta da linha aérea, fez o processo seletivo, criou uma expectativa absurda e veio a conta, né? E essa conta é muito alta. E aí a pessoa, obviamente, se frustra, porque ela pensa, nossa, eu fiz tudo isso, fui lá e dei com os burros na água, né? Então, quer dizer que esse mercado não é tão bom quanto eu imaginava, quer dizer que esse mercado é fechado, quer dizer que tem alguém que teve uma indicação que eu não tive, quando na verdade o grande problema está no gap, está na formação dessa pessoa. E se você não quer correr esse risco, eu já vou te dizer aqui que o Trem de Pouso tem os cursos teóricos da formação do piloto. Nós somos especialistas, inclusive a primeira escola online especializada na formação teórica de pilotos no Brasil. E estudando com a gente, você pode ter a certeza que você vai estar avançando muito além da prova da ANAC, estando sim, então, alinhado com as exigências do mercado de trabalho, para que você não venha sem querer se tornar esse profissional que chega lá no final e descobre que não estava preparado. Temos também o segundo perfil,
que é diferente do primeiro perfil, ao contrário do primeiro perfil, ele se preparou, ele fez uma boa formação, ele foi aluno trem de pouso, ele fez a sua parte prática muito bem feita, ele cuidou das habilidades não técnicas, as habilidades comportamentais, então o nível de conhecimento dele, a régua está alta, né? Então esse não é o problema, mas ele ainda não conseguiu a primeira colocação profissional, e isso gera uma frustração. Então eu me formei, eu investi tempo, eu investi dinheiro e eu ainda não consegui me colocar profissionalmente. E eu posso falar disso com muita propriedade, porque durante algum tempo eu fui o perfil 2. Então eu acabei acreditando que a aviação era cartinha marcada, era indicação, porque eu tinha as minhas carteiras, eu tinha o conhecimento, eu tinha tudo o que precisava, mas ainda não tinha conseguido me colocar profissionalmente, porque não tinha tido uma oportunidade no que se refere ao mercado. Então, lembra que lá no início do nosso vídeo eu mencionei que a aviação ela é feita em ciclos, né? Então, agora a aviação ela está quente, ela está aquecida e ela tende a se manter aquecida nos próximos anos. Então, é muito importante que você se forme dentro de um período estratégico. Ah, Karen, mas eu não vou conseguir me formar nos próximos 3, 4 anos. Tudo bem, mas tu tem que estar ciente de que tu pode te formar e não conseguir uma colocação profissional de forma tão imediata. E aí existem outras formas de tu te colocar profissionalmente que não como piloto necessariamente, mas na área da aviação, que te permita um crescimento para que a tua próxima colocação profissional seja dentro da aviação como piloto. E se esse assunto te interessa a respeito de empregabilidade, planejamento, estratégia de formação e carreira, o Trem de Pouso tem um programa específico de orientação para futuros pilotos em formação, que é o programa de orientação Rumo Certo. Embaixo desse vídeo vão estar todas as orientações, tu clica naquele botãozinho ali, confere e te inscreve, porque eu tenho certeza que vai mudar a tua visão no que se refere a planejamento estratégico de formação. Os nossos alunos sempre mencionam que o programa Rumo Certo foi um verdadeiro divisor de águas no que se refere à estratégia. Além disso, o Rumo Certo ele traz todas as questões das habilidades não técnicas, então prepara vocês no que se refere a habilidades comportamentais, mapeamento de perfil, talentos, histórias, autoconhecimento e depois toda a parte técnica de planejamento, seja de treinamento, escolha da aeronave, escolha do aeroclube, planejamento de empregabilidade e uma série de outros elementos tão importantes para quem está começando na formação e não tem alguém que possa orientar ali do lado fisicamente. Diferente do perfil 1, o perfil 2, então, ele fez uma boa formação, mas ele ainda não conseguiu se colocar profissionalmente. E o que falta ali é uma questão estratégica, né? Normalmente é uma questão de tempo para que esse profissional se coloque no mercado, mas enquanto ele não se coloca, ele sim vai estar frustrado, ele sim vai estar chateado. Afinal de contas, ele fez uma formação novamente, ele investiu tempo e dinheiro e ainda não conseguiu colher os frutos, digamos assim, né? Então, sim, ele pode acabar espalhando, né, algum tipo de comentário, algum desabafo, como foi o caso desse instrutor aí com o nosso aluno. E temos o terceiro perfil, que eu acredito que talvez seja o pior deles. Não sei se o 1 ou o 3 são os piores, né? Mas o terceiro é aquela pessoa que fez a sua formação, fez muitas vezes bem feito, mas simplesmente acredita que vai ficar sentada no sofá esperando a empresa aérea ligar, né? Então não é assim que funciona. Pode ser que seja, tá? Se o mercado tiver muito aquecido, como a gente prevê que ele fique, né, nos próximos meses, aí nos próximos anos, acontece, já aconteceu, mas isso não é uma regra, isso é exceção. Isso é quando o cenário do mercado está no pico, né? Que estão precisando muito de piloto. Eles realmente vão ligar para o teu celular, tu vai estar no sofá e eles vão te ligar. Mas isso não é o normal. O normal é que durante a tua formação tu vai desenvolvendo sim uma rede de relacionamento, tu vai te colocando profissionalmente muitas vezes na própria escola que tu está estudando, seja na secretaria, seja dando uma aula, seja dando uma instrução no simulador, né, ajudando em alguma ponta ali da instituição para entrar de instrutor, por exemplo, ou para construir o teu marketing pessoal, né? A professora Olga fala bastante sobre isso, o teu posicionamento, a forma como as pessoas te enxergam, porque sim, né, é na instituição de ensino que a gente faz os nossos primeiros relacionamentos e muitas vezes a gente nem acredita, mas a pessoa que está sentada do teu lado, literalmente, é a pessoa que vai te dar o primeiro emprego. Isso aconteceu comigo, né? E com essa pessoa também, né? Eu dei o primeiro emprego para ela na escola teórica que eu trabalhava na época, e depois ela
me deu meu segundo emprego, na verdade, no táxi aéreo. Deu, né, pessoal? No sentido de ter essa indicação para fazer um processo seletivo. Então, percebam que não é ter as carteiras no bolso, bem feitas, sentar no sofá e ficar aguardando o telefone tocar. Pode ser que isso aconteça? Pode. Preciso ser sincera com vocês. Pode ser que isso aconteça. Tamanho é o aquecimento do mercado. Mas essa não é a regra. Então, a gente precisa, durante a nossa formação, criar momentos estratégicos, né? Fazer relacionamentos que gerem valor para o outro, para que você seja bem posicionado e esteja sempre ali, né? No topo das oportunidades. E aproveitando todas as oportunidades, né? Muitas vezes a gente vê uma oportunidade que não parece uma oportunidade, mas na verdade era uma oportunidade. Se tu deixar passar, outra pessoa vai pegar. E essa pessoa, novamente, ela tá lá sentada no sofá esperando o telefone tocar. O telefone normalmente não toca, né? E aí essa pessoa acaba espalhando, né, para outras pessoas que estão iniciando na aviação que o mercado não funciona, que é muito restrito, que as empresas aéreas não estão chamando, quando na verdade ele que não foi atrás das oportunidades, né, de conseguir experiência, de fazer os primeiros voos ali no táxi aéreo, numa instrução, para ter os mínimos que a gente precisa para um processo seletivo. Hoje as empresas aéreas contratam a partir de 150 horas, mas existem empresas que necessitam aí de 250, 500 horas de voo, e esse número ele oscila, tá? Porque depende justamente da demanda. Se a demanda por pilotos é muito grande, os mínimos de contratação são menores e vice-versa. Se a demanda não é tão grande, então os mínimos acabam sendo maiores. Então é muito importante que durante a formação de vocês, vocês estejam com as antenas ligadas, né? Como eu sempre falo, criando uma rede de relacionamento estratégica e criando um posicionamento para que vocês sejam excelentes escolhas para as oportunidades que vierem aparecer no meio do caminho. Esses 3 perfis precisam estar em mente para vocês. E eu tenho certeza que se tu tá na aviação, tu já passou, tu já encontrou algum desses 3 perfis de profissionais que andam por aí espalhando que a aviação é ruim, que a aviação é um mercado restrito, quando na verdade existe algum problema associado. O perfil 1, ele não estudou o suficiente. O perfil 2 ainda não chegou no time dele. E o perfil 3 acredita que simplesmente vai chegar uma ligação mágica no celular dele. Então, esses 3 perfis, sim, eles existem, eles estão por aí, né? E a gente precisa saber da existência dessas limitações dessas pessoas para entender que quando um comentário malicioso, um comentário maldoso desse sentido chega até vocês, muito possivelmente essa pessoa seja o perfil 1, 2 ou 3. E vocês podem até pensar, perfil 2, perfil 3, né? Para que vocês se blindem em relação a isso. Lembrando que a opinião dessa pessoa reflete apenas a experiência, a expectativa e o caminho que ela traçou. O mercado da aviação está contratando. Qualquer pessoa que disser algo diferente disso pertence a um desses 3 perfis, com certeza. No nosso programa de mentoria aqui do Trem de Pouso, eu acompanho os alunos de forma individual durante alguns meses para que eles possam planejar a sua formação de forma totalmente individualizada, de forma totalmente personalizada. Os alunos têm acesso direto ao meu WhatsApp, o que facilita muito a nossa comunicação, tendo uma visão muito mais aguçada do caminho que ele está traçando. E percebam que ainda assim esse aluno acabou se desmotivando e pensando em desistir. O fato é que se ele não fosse meu aluno mentorado, muito possivelmente ele teria desistido. Então, eu mandei um áudio para ele lá de uns 10, 15 minutos explicando todas as questões dos perfis e o porquê que aquilo não refletia uma realidade, né, uma verdade absoluta. Inclusive, mandei algumas notícias para ele sobre contratação de pilotos, mercado aquecido, né, e basta abrir os olhos, ver a TV, né, a gente vê TV, tem notícia de que o mercado está crescendo. E fala do mercado aéreo, que vive uma crise com falta de pilotos e atinge países como Estados Unidos, Turquia e Catar. Com a falta de profissionais, as empresas desses países têm buscado funcionários em outros locais, como o Brasil. Por isso, o país também pode sofrer com a escassez de pilotos nos próximos anos. Um dos principais atrativos para os profissionais buscarem a carreira internacional está no salário, que pode ser até 4 vezes maior. Então, pensem sempre que o que a pessoa está falando se refere apenas à opinião dela. E por isso é importante que vocês busquem sempre boas referências. Afinal, sempre vão haver pessoas de sucesso e sempre vão haver pessoas de fracasso ao longo do seu caminho. Qual delas você prefere seguir? O fato é que o sucesso deixa pistas.
Então, agora você pode simplesmente segui-las. Se você está iniciando a sua formação e quer ter a certeza de fazer um curso teórico que vai estar alinhado com as exigências do mercado de trabalho, temos os cursos teóricos de formação de piloto, você faz de forma 100% online. Se você precisa de uma orientação no que se refere a habilidades não técnicas e também a questão de orientação de carreira, temos aí o programa de orientação Rumo Certo. E se você quer ter uma formação ainda mais personalizada, mais individualizada, tendo acesso direto ao meu WhatsApp para a gente poder conversar e alinhar a sua formação, temos aí o programa de mentoria. Eu não posso garantir que você consiga uma vaga na mentoria, porque são sempre apenas 10 alunos por vez, é o máximo de alunos que eu consigo acompanhar, mas aqui embaixo vai estar o link da descrição do formulário, onde você vai poder aplicar para essa mentoria, verificar todas as questões ali de participações, valores, formas de pagamento, o que inclui, o que não inclui, e você manda a sua aplicação. Nosso time vai estar analisando para verificar se o seu perfil é coerente com o perfil de um aluno mentorado, e assim que tiver uma vaga, tiver uma oportunidade, o nosso time entra em contato para que você possa iniciar no programa de mentoria. E agora me conta aí, você já encontrou algum desses 3 perfis andando pela aviação, seja numa escola, seja num blog, seja num site? Me conta aí, se você já encontrou algum tipo de profissional com essas características, o que ele mencionou e qual foi a sua reação naquele momento. Trem de pouso baixado e travado, e eu te vejo no próximo vídeo.